Você entra no metrô, olha para o lado e ali está outra espécie humana. Não fóssil, não museu, não passado, gente viva. E nesse cenário, a história inteira do mundo muda antes mesmo de você sair da estação. Quando pensamos em Neandertais, pensamos em desaparecimento. Neste cenário, isso falha. Eles não viram silêncio arqueológico, viram presença contínua. Vamos assumir a regra exata. Os Neandertais não desaparecem, sobrevivem à pressão climática, ecológica e demográfica, continuam se adaptando e chegam ao Holoceno vivos o bastante para atravessar agricultura, império, indústria e modernidade. Este vídeo não é sobre monstros do passado. É sobre o que aconteceria se a humanidade tivesse de construir lei, religião, cidade, amor, guerra e Estado, convivendo com outra humanidade humana demais para ser ignorada. Os Neandertais não continuariam existindo porque o ambiente foi fácil. Continuariam porque encontrariam bolsões, alianças, técnicas e nichos suficientes para não desaparecer quando o mundo esquentasse e mudasse. E esse detalhe muda tudo, porque no momento em que a história humana entra no Holoceno sem estar sozinha, o planeta ganha uma pergunta nova: quem conta como nós? Imagine uma aldeia antiga em que uma fogueira reúne sapiens e neandertais. Não como mito, mas como vizinhança difícil, comércio tenso, aprendizagem lenta. O mundo perde cedo a fantasia de ser habitado por uma única forma humana. Esse é o primeiro choque conceitual. Os neandertais não poderiam ser tratados só como animal estranho, porque falam, enterram, fabricam, lembram, amam e negociam. E não poderiam ser tratados só como igual simples, porque o corpo, o ritmo e a história deles seriam outros. Mais robustos, mais adaptados ao frio, com outra estrutura corporal e talvez outro ritmo energético, os neandertais empurrariam a cultura humana para um lugar mais variado desde cedo. Ferramenta, abrigo, roupa e mobilidade talvez seguissem mais de uma lógica ao mesmo tempo. No mesmo vale, uma presa enorme é cercada por táticas diferentes. Sapiens apostam em distância, coordenação e persistência. Neandertais entram mais perto, mais pesados, mais físicos. A história humana nasce plural até na forma de matar a fome. Quando chega a agricultura, o problema não desaparece. Sedentarismo não dissolve diferença humana por mágica. Ele a organiza em território, trabalho, status e casamento. Toda cidade antiga teria de decidir cedo demais. Quem mora onde, quem pode herdar, quem pode governar, quem conta como cidadão, quem conta como povo aliado, quem conta como ameaça. Em algum momento, a cidade levantaria um muro, um bairro, um distrito ou um costume para separar não apenas classe, mas humanidade. E ali nasceria uma das primeiras feridas políticas do mundo com dois humanos. Se duas humanidades vivem juntas, religião entra na conta cedo. Alma vale para ambos? Enterro igual? Casamento entre linhagens? Sagrado compartilhado ou hierarquizado? O céu passa a decidir quem é plenamente humano, ou quem tem de lutar para ser reconhecido como tal. Imagine um templo em que duas formas humanas rezam sob o mesmo teto e ainda assim não rezam a partir da mesma posição social. O sagrado deixaria de ser abrigo neutro, viraria tribunal de humanidade. Relação íntima entre sapiens e neandertais não seria só romance proibido, seria questão de herança, linhagem, prestígio, medo e futuro. O quarto também viraria geopolítica. Dois adultos, um filho com traços mistos, vizinhos em silêncio demais, lei ambígua e pertencimento fraturado. O drama mais forte desse mundo talvez não estivesse nas guerras, estivesse na mesa de jantar. Toda grande estrutura imperial adora classificar. E no mundo com neandertais vivos, impérios fariam o que impérios fazem melhor: contar, separar, taxar, recrutar, tolerar, expulsar ou absorver conforme interesse. Nenhum império ignoraria o valor militar de corpos diferentes. Em algum momento, neandertais seriam recrutados, isolados em batalhões específicos, glorificados em campanha e descartados em paz. Racismo e hierarquia já existem demais com uma só humanidade. Agora imagine preconceito ancorado em diferença corporal visível, antiga, persistente e impossível de apagar completamente. A violência ganharia outro vocabulário. No mercado, na oficina, no porto, na taverna, na praça, a cena mais poderosa não seria a guerra, seria normalidade estranha.
outra humanidade viva demais para ser exótica, diferente demais para desaparecer. Assim que filosofia natural, anatomia e medicina ganhassem método, o mundo começaria a medir, comparar, hierarquizar e errar com confiança. A ciência não inventaria o preconceito, daria a ele instrumentos novos. Mesa, compasso, crânio, desenho, tabelas. O século da razão poderia virar também o século em que uma humanidade tenta reduzir a outra a gráfico, degrau e exceção administrável. A modernidade industrial não apagaria a diferença. Ela organizaria em turno, salário, risco e função. O sino toca, o portão abre, e duas humanidades entram no mesmo sistema sem entrar pelo mesmo preço. Em algum lugar, alguém concluiria que corpos mais robustos servem melhor a certos trabalhos duros. E essa frase reorganizaria vidas inteiras. Não como destino natural, como justificativa econômica. Pessoa, povo, espécie, minoria, cidadão. O direito moderno inteiro precisaria crescer tentando responder o que fazer quando o sujeito político não cabe mais numa só definição de humano. E no balcão do Estado, essa resposta viraria papel. Imagine o dia em que um Neandertal sobe à tribuna e fala não como curiosidade, mas como representante político de uma população viva, tributada, explorada e cansada de ser definida pelos outros. Toda nação moderna vem de um mito de origem comum. Em um mundo com neandertais vivos, esse mito nasceria mais cedo rachado. O nós nacional deixaria de ser simples em qualquer lugar sério. Uma criança sapiens aprende que a outra linhagem é parente antiga. Uma criança neandertal aprende que o livro a coloca no mesmo capítulo do passado, mesmo ela estando viva ali, na carteira do lado. A escola vira campo de memória em guerra. Quando o Estado moderno ganha propaganda, ciência de massa, exército industrial e burocracia total, qualquer diferença humana visível corre risco maior. O século XX seria ainda mais perigoso num mundo com duas humanidades. Em alguma guerra grande, neandertais seriam convocados, discriminados, exaltados e mortos sob as mesmas bandeiras que prometem pátria comum. A trincheira revelaria o quanto nós continua seletivo. No momento em que a biologia molecular chegasse, o mundo receberia um choque duplo. Não apenas descobriria parentesco, precisaria encarar o que faz com ele. Porque diferença genética visível nunca chega sozinha. Chega acompanhada de política. Imagine um instante em que um teste genético mostra mistura antiga, linhagem compartilhada, fronteira mais borrada do que o preconceito gostaria. Algumas hierarquias cairiam, outras só ficariam mais sofisticadas. No capitalismo tardio, tudo vira identidade, nicho, produto, política de imagem e disputa moral. A convivência entre duas humanidades também viraria publicidade, inclusão performática e exclusão elegante sob luz bonita demais. A teoria diz igualdade. A prática observa maxilar, testa, corpo, ritmo, voz, sobrenome e histórico. O preconceito não some na modernidade. Aprende a vestir roupa de seleção profissional. Escada, cadeira, trem, ferramenta, uniforme, porta, teclado, capacete. Muito do mundo moderno já foi desenhado para um modelo de corpo dominante. Com neandertais vivos, design revelaria política o tempo todo. Volte à cena inicial. A outra humanidade no metrô não seria só presença biológica. Seria séculos de disputa por espaço, linguagem, lei, amor e dignidade comprimidos em um vagão de rotina urbana. Literatura, pintura, teatro, cinema, religião, filosofia. Tudo o que hoje usa o homem como abstração teria sido forçado a escolher melhor as palavras. A própria ideia de humano ficaria menos preguiçosa. Talvez a cena mais forte desse mundo seja simples. Uma criança olha dois adultos, um sapiens e um neandertal, e pergunta: qual deles é a humanidade de verdade? Toda civilização seria julgada pela resposta. Museu, escola, ciência, genealogia, mito de origem. Tudo teria de ser reescrito. A humanidade não contaria sua história como linha única, mas como convivência difícil entre duas formas humanas sobreviventes. O verdadeiro efeito de os neandertais nunca terem desaparecido não seria só acrescentar mais gente ao mundo. Seria impedir que a humanidade passasse milênios se imaginando sozinha na própria categoria. Quando outra humanidade atravessa agricultura, império, indústria e internet junto com você,
não muda só a antropologia. Muda a era inteira. Muda o tipo de espelho em que a espécie se olha. Talvez esse seja o ponto mais duro do episódio. Neandertais vivos não significariam mais passado, significariam mais presente. Mais conflitos sobre quem é humano, mais obrigação de dividir o pronome nós com outra linhagem. Então a pergunta não é se os neandertais se adaptariam ao nosso mundo. A pergunta é outra. Que mundo surgiria se o humano tivesse sido obrigado, desde o começo, a conviver com outro humano? E se o verdadeiro choque de os neandertais nunca terem desaparecido não fosse biológico, mas o fato de a humanidade jamais ter conseguido se pensar no singular?